Olá, vamos começar a nossa jornada no livro de Daniel. Vamos orar a Deus para que Deus nos abençoe, para que essa jornada possa ser tudo feito de acordo com a vontade dEle. Todas as coisas possam vir de Deus, que a gente apenas seja um instrumento nas mãos do Senhor para lermos, para fazermos reflexões na palavra dEle. Que toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder pertence ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Senhor, venha nos abençoar, Senhor, com o estudo da Tua Palavra, Senhor, para que tudo que seja dito, falado, possa vir de Ti, que é através do Teu Santo Espírito, que me use apenas como um instrumento, Senhor, para que a Tua honra, a Tua glória, a Tua majestade possa se tornar visível a todas as pessoas, para que haja conversão, Senhor, para que haja crescimento espiritual, pois é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Então, queridos, vamos lá pegar o nosso caderno de estudo e abrirmos aqui no capítulo 1, que é o capítulo 1 de Daniel. O que eu proponho para você? Que você abra e que você leia esse capítulo 1, leia uma vez, leia duas vezes e pegue um marca-texto e assinale aqui as coisas que te chamaram a atenção, curiosidades, coisas que te impactaram, coisas que vocês perceberam que são interessantes. O que você achou interessante? O que te tocou nesse primeiro capítulo? Então, marque aqui, pegue o marca-texto, pegue uma canetinha, marque aqui, assinale, né? E aí nós vamos dar continuidade. Então, pause seu vídeo, faça esse exercício, leia duas vezes com muita atenção, ore antes, se consagre ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração. E aí depois continua o vídeo, tá? Então, considerando que você já leu, que você já fez o seu exercício, vamos lá. Vamos lermos juntos aqui e vamos extrair do texto as lições que o texto nos traz, tá bom? Então diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, já começa bem interessante. Porque quando a gente fala aqui o rei da Babilônia, Nabucodonosor, nós estamos falando de história. Nós estudamos na escola, história geral, e nós tínhamos lá a Babilônia, um grande império babilônico. E o rei Nabucodonosor está em todos os livros de história. Então, nós vemos que a Bíblia e a história caminham juntas, certo? E esse relato aqui foi uma das guerras que Nabucodonosor venceu. Então, ele venceu o povo de Judá e levou cativo esse povo de Judá para Babilônia no terceiro ano do rei Jeoiaquim, que era o rei de Judá na época, né? E aí já é muito curioso, porque a gente já começa a pensar, poxa, mas como que pode, né? É um rei pagão, Nabucodonosor era pagão, ele tinha um outro deus, né, Bel, e ele saiu vitorioso dessa guerra. Então, Judá era o povo escolhido de Deus. Deus chamou um homem chamado Abraão, há muitos anos atrás, e ele falou: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te dar. Eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência, e você vai abençoar todas as nações, porque dessa nação que você vai formar, vai vir o Messias. E assim foi. Ele obedeceu, e aí nós temos agora o povo de Israel. E esse povo foi acompanhado por Deus dia a dia. Deus cuidou, tratou desse povo dia a dia. E está tudo relacionado, tudo explicado no Antigo Testamento. Todos os cuidados que Deus teve com esse povo, todas as leis, até que o povo queria um rei. E aí, Saul foi o primeiro rei desse povo. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi Salomão, depois de Salomão veio o filho Roboão. Mas devido aos pecados de Salomão, serem tantos e tão severos, tão graves, Deus dividiu o reino. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. E Jeoiaquim era o rei de Judá. O reino do sul é de onde viria o Messias. Porque esse reino do sul, essa
tribo de Judá e Benjamim, essa tribo é que era tratada por Deus com todos os demais reis, e Deus tinha muita interação, e Deus preparava esse povo para desse povo vir o Messias, que é Jesus Cristo. Esse foi o plano de Deus para a salvação da humanidade. Não importa a gente querer se salvar através de obras, através de sacrifícios, através de dinheiro, através de bom comportamento, boa conduta, ética. Não importa a forma que você quer se salvar, reencarnação, o que for, não importa. Porque o que importa é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus estabeleceu. E Ele estabeleceu que todo homem que pecar, esse morrerá. Esse vai ter uma morte eterna, longe da santidade de Deus, longe da presença de Deus, porque não habita pecado na presença de Deus. Então nós, como os pecadores, nós estaríamos perdidos eternamente, longe de Deus, com sofrimento eterno, para pagar as nossas escolhas, para pagar os nossos pecados. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela só fala de amor, é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus pela humanidade, o grande amor de Deus por nós, por cada um de nós, por você e por mim. Esse aqui é o centro da palavra de Deus. E essa palavra de Deus nos diz que Deus nos amou, que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho é Jesus. E Jesus viria em carne como homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Isso significa sem pecado, habilitado a pagar o meu pecado e o seu pecado, porque ele não tinha pecado. Então, naquela cruz foi feita uma substituição. O meu pecado foi depositado ali na cruz de Jesus. O seu pecado foi transferido para Jesus. E ali ele expiou, ele pagou com sangue o nosso pecado. Teria que haver uma expiação, e houve a expiação em Jesus Cristo, que não tinha pecado. Esse foi o plano que Deus estabeleceu para salvar a humanidade, a transferência, a substituição. Ele foi no meu lugar. É simples assim, simples. E só revela o quê? A grandiosidade do amor de Deus. Então, Deus pegou um povo, escolheu que uma nação, dessa nação viria um homem, mas um homem que era Deus também, que é Jesus Cristo. Aí a gente já se pergunta, já aqui, olha, nesse primeiro versículo, como pode um rei pagão que adorava um Deus chamado Bel, né, ter vencido o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus amava, que Deus tratava, que Deus cuidava? Diz no versículo 2, que nós vamos ler agora, que esse Nabucodonosor, ele entrou, levou os nobres cativos, como Daniel, lá para a Babilônia, e ainda levou alguns utensílios do templo de Deus para colocar no templo do Bel, do Deus dele. Como pode? Você se pergunta, talvez tenha sido essa a sua primeira observação, a sua primeira pergunta. Então, o que a gente sabe é o seguinte: Deus é soberano. Deus está no controle. Ele é Deus. Ele é o único Deus. Não existe outro Deus. Todos, quem é Bel hoje? Quem sabe? Ouviu falar? Não. Mas o Deus é eterno. Desde a criação do mundo até hoje e até sempre. Porque Ele é verdadeiramente Deus. Então, Deus permitiu que isso acontecesse. Certo? Então, vamos ler o verso 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoiaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, olha só, maravilha esse versículo, porque aqui diz: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoiaquim. Então, não foi que ele venceu a batalha porque ele era militarmente mais poderoso, que ele tinha um exército muito bem equipado, carros e utensílios de guerra que Israel não tinha, que Judá não tinha. Nem era melhor estrategista. Ele levou Judá, porque Deus entregou o rei e Judá na mão desse rei. Mostra a soberania de Deus.
Deus no comando. Deus está no comando. Deus não é um Deus que criou a humanidade, virou as costas e se virem. Eu vou cuidar de outras coisas. Não, ele está presente no dia a dia de todos os países, todos os governantes, de todos os reis. A palavra de Deus diz que Deus muda o coração do rei. Ele inclina para onde ele quer. Ele é soberano. Mostra a soberania total de Deus. E por isso, Deus permitiu. Deus entregou, né? E aí diz no verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, Nabucodonosor, ele tinha, por técnica, vamos dizer assim, fazer isso com os povos vencidos. E foi o que ele fez com Judá. Ele requisitou que os jovens, a primeira leva dos cativos, quem foi para a Babilônia, foram 3 levas para a Babilônia. A primeira foram dos jovens, nobres, a elite, os nobres, os intelectuais, né? A nobreza. E ele falou o seguinte, olha, seleciona aqueles jovens que são os mais preparados do povo, que tenham boa aparência, né? Que tenham cultura, que tenham tecnologia, ciência, que sejam habilitados e que possam ser treinados a viverem no palácio daqui do rei e servirem aqui no palácio. Poderiam servir de várias formas na parte administrativa, de ciência, tem alguma especialidade, né, no ferro, no bronze, enfim, seriam sábios, instruídos, versados no conhecimento. Olha que interessante, ele procurava essas pessoas, tá vendo? Para servirem no palácio real. E aí, o chefe dos eunucos ensinaria a esses jovens, essa elite, né, essa nata, o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Assim, ele aproveitaria os melhores recursos, os melhores talentos iam servir ali no palácio. Muito interessante, né? Essa forma de tratar o conhecimento, não desprezar o conhecimento dos outros povos, mas trazê-los e adaptá-los à sua cultura e usufruir também, não só de bens de ouro, prata, gado, mas também de conhecimento, de cultura, de inteligência, de habilidades, né? Então foi isso que Nabucodonosor falou para o chefe dos eunucos. Esses jovens foram trazidos para serem eunucos. Eunucos não necessariamente eram castrados, todos os eunucos eram castrados. Somente aqueles que iam servir no harém, né? Logicamente, certo? Então, nós agora vamos para o verso 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir ao rei. Então, esses jovens de boa aparência, de conhecimento, cultura, inteligência, né, nobres, que sabiam se comportar dentro de um palácio, eles seriam alimentados e tratados dentro já do palácio e comeriam das iguarias do rei, comeriam dos manjares do rei, com certeza se banhariam, teriam perfumes, eles já iam se adaptando àquela cultura palaciana, né, durante 3 anos. Depois de 3 anos, eles já saberiam a língua, eles já saberiam como a cultura dos caldeus e como se comportar dentro do palácio. Então, foi isso. E isso é uma coisa muito boa para quem está lá e para quem é escravo, porque eles eram escravos, no fim das contas, né? Mas teriam um tratamento muito especial. Então, no verso 6, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá.
O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel chamou de Beltsassar, a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Então, vieram 4, são citados os 4, porque os 4 é que vão ser relatados aqui por Daniel, a história dessas 4 pessoas. E o que eles costumavam fazer? A primeira coisa que eles faziam era mudar o nome da pessoa. Por quê? Porque para haver o que? Uma quebra de identidade, né? Os nomes, eles tinham um significado. Então, se você abrir aqui no seu estudo, nós fizemos uma tabelinha com o significado dos nomes, né? Então, vemos aqui, Daniel significa para o Judá, Deus é o meu juiz. Quando ele muda para Beltsassar, ele está dizendo, Deus Bel proteja a vida do rei. Então, está mudando a essência, a identidade, né? Então, o nome que significa Deus é o meu juiz, passa agora a trazer um nome de um Deus que ele nem servia, que era o Deus Bel, né? Que Deus proteja o rei, que não fazia sentido. Ananias, Yahvé é misericordioso. Aí eles mudaram para Sadraque. Sadraque significa servo do deus Aku. Aku era o deus Lua dos Sumérios. Então não tinha nada a ver com o nome de Ananias, que era tão lindo, dizendo que Yahvé é misericordioso. Misael é quem é como Deus. E eles mudaram para o nome de Mesaque. Quem é como Aku, né, o deus Lua dos Sumérios. E Azarias, que significa Deus é minha força. E eles mudaram para Abidnego, que significa servo do deus Nebo. Nebo, deus da sabedoria, da escrita, da profecia. Então, olha só a identidade como muda, né? Mas eles não perderam a sua identidade. Eles mudaram o nome, mas eles continuaram sendo servos do Deus Altíssimo, né? Eles não perderam a sua essência, apesar do seu nome ser trocado. E essa era também uma característica do Nabucodonosor, né? Do Império Babilônico, quando eles pegavam os seus cativos, eles costumavam mudar, tirar da sua terra, para cortar aquele laço que eles tinham com a terra, certo? Eles passavam a ser eunucos, né, a serviço do rei, no palácio do rei. Eles começavam tendo outro nome, mudavam o seu nome, para quê? Para quebrar a sua identidade, os seus laços culturais ou religiosos. Trocavam a língua, eles começavam a aprender a língua dos caldeus, que era o aramaico, e é muito curioso, porque o aramaico foi bem absorvido pelo povo de Judá, que se perpetuou com o aramaico. Nos tempos de Jesus se falava em aramaico. Olha que interessante, né? Então, mudar a língua, né? Mudar a religião, né? Então, tinha os deuses ali, aos quais você deveria prestar oferendas e, às vezes, ser obrigados a adorar, a se prostrar diante deles. E também mudar os hábitos, os costumes, né, que esse povo teria. Nesse caso, o povo judeu, eles têm a circuncisão, né, as festas, né, e a alimentação, né? Eles não podiam, como escravos, fazer muita coisa. Eles não podiam, como escravos, mudar a situação deles, né? Eles eram escravos, eles tinham que obedecer ao rei. Mas Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com as coisas do rei. Então, vamos continuar nossa leitura. Nós estamos no verso 6, nós já falamos que eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, por esses motivos que a gente abordou, e o significado desses novos nomes, né? Mas Daniel resolveu, verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel:
tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele percebeu que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam em risco a minha cabeça, em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava água e legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Então, é muito interessante o que a gente acabou de ler. Daniel, ele era escravo. Ele não podia mudar a situação dele. Não haveria nada que ele pudesse fazer de grandioso para mudar aquela situação. Mas aquilo que ele poderia fazer, ele falou, eu vou tentar. Então ele falou assim, eu não quero me contaminar com essas coisas do rei. A gente não sabe se aquelas comidas eram consagradas aos deuses. E eles também tinham as leis judaicas, que nós podemos ler lá em Levíticos, lá em Deuteronômio, em relação à comida. Aquilo que o judeu poderia comer e aquilo que não poderia comer. É muito interessante, se você puder, ler depois. Que dizia que você não poderia comer a carne de caça, você não pode comer coelho, avestruz, camarão, porco. Havia uma série de restrições na comida. Então, se pelo menos isso, ele pensou, se pelo menos isso eu tentar evitar, eu não vou me contaminar com essas coisas. E aí é que é interessante, né? Primeiro, você tem o desejo no seu coração de agradar a Deus. Ele tinha esse desejo muito forte no coração dele de se permanecer fiel a Deus, permanecer fiel à lei de Deus, seguir a lei de Deus. Segundo, é necessário coragem, é necessário atitude. Então, o que ele fez? Eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir. Não, ele deve ter orado e foi falar com o chefe dos eunucos. Olha, vamos fazer um teste, eu não queria comer essas comidas, eu queria comer legumes e água. Vamos fazer um teste. E Deus fez com que ele achasse graça aos olhos do chefe dos eunucos, o Aspenaz. E depois ele foi falar com o chefe da cozinha. E Deus fez com que ele achasse graça também aos olhos do chefe da cozinha, para fazer o teste. E o teste foi bem sucedido. Então, a gente tem que ter o desejo ardente no nosso coração de querer seguir a Deus, como Daniel. Isso que a gente aprende, né? Aí o desejo de ser fiel, de ser leal a Deus, de servir só a Deus. Talvez muitos outros nobres de Judá que vieram nessa leva comeram as iguarias do rei, porque, na verdade, se a gente pensar, isso seria uma coisa muito boa. Você imagina, você é escravo, aí você vai parar no palácio do rei e ser tratado como um nobre ali dentro desse império. Com certeza você tinha o seu quarto, o seu banho, os seus perfumes, sua comida, a comida do rei. A mesma comida que o rei comia, você ia comer também. O mesmo vinho que o rei ia tomar, você ia tomar também. Isso é uma honra, não é? Então, muitas pessoas, às vezes, se deixam levar pelas essas coisas do mundo, pelas honras, né? Que a gente poderia receber desse mundo. E a gente abre mão das coisas de Deus, fala, olha, eu sou escravo aqui mesmo, não tenho o que fazer, então eu vou aproveitar, já que eu estou nessa situação, né? Vou aproveitar. E não se restringir. Mas essa é a lição que a gente aprende com o exemplo de Daniel, né? O desejo, o ardor de servir a Deus,
de temer a Deus. E a implicação nisso, que é que você tem que falar, você tem que agir, né? Tem que agir. E Deus abençoou, né? Como a gente leu aqui, eles ficaram mais sábios. E diz assim no verso 18: ao final do tempo determinado, depois de 3 anos, os jovens fossem levados à sua presença, e o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Uau! Por isso passaram a servir ao rei. Então eles passaram a servir ao rei do grande império babilônico. Isso não é pouco, gente, isso é muita coisa. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que haviam em seu reino. E Daniel continuou servindo no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Depois o Império Babilônico caiu e vieram os medos persas e ele continuou servindo ao rei da Média Persa. Então, esse aqui é o 1º capítulo, né, do livro de Daniel. E a gente precisa entender que hoje em dia também nós temos a cultura que nós estamos imersos. Os jovens são convidados a ter sexo antes do casamento, a bebida, a prostituição, a tem várias opções, vários convites, né, que são dados aos jovens, e até algumas aberrações, né, como pessoas que se dizem que são cachorro, a outra diz que é uma ovelha. Quer dizer, a gente, sabe, chega no cúmulo da aberração, da falta de lógica, de nexo, mas faz parte da cultura e as pessoas vão entrando naquilo, né? Eu sou mulher, mas eu sou um homem no corpo de mulher. Então as pessoas começam a derivar, sabe, dentro dessa cultura. E cabe a gente, e cabe principalmente aos nossos jovens, a se manterem fiéis e leais à palavra de Deus, àquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus quer para o seu povo. Então, assim, nós finalizamos aqui o 1º capítulo de Daniel, lembrando que Deus é soberano sobre todos os governos. Não há caso. Se temos um governo assim ou assado, Deus está no controle, Deus está no comando. Alguma coisa tem, algum motivo tem para que nós tenhamos uma autoridade assim ou assado sobre nós, sobre o nosso povo. Existe a soberania de Deus. Existe a disposição do homem, individualmente, de querer ou não querer servir e ser leal a Deus. E precisa, necessariamente, que esse homem tenha atitude e disposição para lutar pela sua fé e ser fiel às coisas de Deus. Deixe aqui seus comentários e vamos trocar as dúvidas que vocês tenham. Mande que a gente vai trocar e vamos crescer juntos.